Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, comentários sobre os vencedores do Oscar 2021. Chegamos ao final de mais uma temporada. Aqui no canal, agradeço muito pela presença de todos vocês nas lives, no vídeo de crítica, nas prévias. Foi muito legal e tivemos a vitória de Nomadland para melhor filme, né? Mas eu quero começar falando sobre a cerimônia em si, porque nós temos ponto positivo, pontos, na verdade, muito positivos e um desastre que ocorreu na terceira hora. Deixa eu começar pelos pontos positivos. Eu gostei muito da forma de como a academia e a rede ABC nos Estados Unidos estruturaram toda a experiência do Oscar a partir do pré-show. Na verdade, existiu o tapete vermelho também na rede ABC, fazendo concorrência, claro, com tantos outros canais que têm como tradição a cobertura do tapete vermelho, e aí você tem uma experiência de 1 hora e meia, chamada Oscars Into the Spotlight, com a apresentação das 5 canções indicadas, entrevistas, conteúdo novo. Ou seja, muita coisa que seria explorada na cerimônia ficou para o pré-show. Um erro que eu achei gravíssimo, levando em conta o que aconteceria no Oscar, foi a decisão da academia e da rede ABC de fazer uma homenagem para o Chadwick Boseman durante o tapete vermelho. Mostraram uma entrevista do Chadwick e fizeram uma homenagem. Não foi nem no pré-show. Foi durante o tapete vermelho. E aí existe a seguinte decisão: aproveitar todo o tempo que seria direcionado para as canções na cerimônia para explorar os discursos. Grande acerto do Oscar 2021. Ouvir o que os vencedores têm a falar. Dar oportunidade igual para todos, porque tradicionalmente nós temos o discurso de uma atriz, de um ator, porque eles acabam, consequentemente, tendo maior visibilidade. Categoria de curta, a pessoa já sabia que era 30 segundos apenas. Então nós tínhamos discursos prontos. Agradecimento para a distribuidora, para a produtora, para o elenco, e ficava por isso mesmo. Agora nós tivemos grandes discursos de atores e atrizes, claro, Daniel Kaluuya, Yeon Jun-hyun, mas também discursos emotivos do pessoal da categoria de curtas, como Two Distant Strangers, do próprio Thomas Vinterberg, discurso muito emocionado por Druck, do pessoal da parte técnica de Ma Rainey's Black Bottom, a voz suprema do blues. Então, esse foi um ponto que eu tenho que reconhecer. Ficou muito legal e foi uma decisão criativa válida. Nas últimas semanas, sempre que perguntado sobre a cerimônia, o Steven Soderbergh falava o seguinte: vou conduzir como se fosse um filme. E a gente viu isso logo na introdução. É um conceito bem diferente, é um conceito que a gente não estava acostumado, então existe o estranhamento, existe essa questão da introdução mais humanizada, de dar um contexto, de falar mais sobre bastidores, de falar mais sobre inspirações. Então eu gostei muito dessa parte, e até a segunda hora existiu um ritmo muito agradável. Aí a gente tem, meus amigos, uma série de absurdos. Primeiro, um segmento de comédia que ninguém queria participar, na verdade. Então ficou um segmento mais pro estilo vergonha alheia. Não ficou legal. Depois nós temos o pior segmento in memoriam que eu vi na minha vida. Tivemos muitos falecimentos entre 2020 e 2021. Só que aí era 1 segundo para cada pessoa. A montagem não ficou boa, a seleção musical não ficou boa. Então ficou 1 segundo para cada um, parecia que era um vídeo no YouTube na velocidade 2x em determinados momentos, aí depois 2 segundos para o Sean Connery, 3 segundos para o Chadwick Boseman, era esse o segmento in memoriam. Tem como piorar? Bom, tem sim como piorar a experiência. Eles decidiram fazer o crime, né, de reposicionar a categoria de melhor filme. E eu dei o seguinte exemplo durante a minha live: a gente poderia fazer a comparação com a final da Copa do Mundo. Seria como se a FIFA colocasse o jogo de terceiro lugar após a grande decisão, após a final. Acaba tirando o próprio peso da final. E qual é a nossa final aqui? A final é o Oscar de melhor filme. Aconteceu a pior decisão possível do ponto de vista lógico, sabe? Merecidíssima vitória para o Anthony Hopkins, já vou comentar mais sobre. Mas o Anthony Hopkins não estava na cerimônia. Então o encerramento abrupto ficou péssimo. Ficou péssimo. No meu corte, no Dalenogari Cut do Oscar 2021, a categoria de melhor filme ela é a última, tá? E um agradável Good Night acaba nos encaminhando para os créditos finais. Eu vou comentar mais sobre isso, mais sobre essa decisão bizarra de Steven Soderbergh e companhia, depois em um vídeo especial junto da audiência do Oscar, certo? Então a ideia aqui é comentar categoria por categoria. Vamos começar com o melhor filme internacional, porque nós tivemos a vitória de Druck, Another Round, filme da Dinamarca
vencedor e com um bonito discurso, como eu mencionei, do Thomas Vinterberg. Aqui vem uma curiosidade, pessoal, porque o filme chegou no Festival de Toronto e na época os produtores falaram que existia pressão para deixar para lançamento apenas nesse ano, porque seria mais fácil de conseguir negociação e de conseguir contratos no exterior. E acabou sendo verdade, né? Porque o filme foi lançado direto para aluguel em vários países. Uma vitória aguardada, Druk conseguiu a maioria dos prêmios de longa internacional, né? Covarde Zaida ficou com o Spirit Awards. Eu gostei bastante da decisão do Spirit. Para a categoria de melhor curta live action, vitória de Two Distant Strangers da Netflix, que na minha visão revolucionou o tipo de campanha para categorias assim, porque até então não existia um grande investimento. E nessa temporada, aproveitando que estava todo mundo em casa, a Netflix, nas 3 categorias de curtas, fez uma ampla promoção. Então existia uma disputa Two Distant Strangers com The Ladder Room, ambos com apoio de serviços de streaming, e acabou que a Netflix conquistou um Oscar aqui. Aliás, nós temos críticas de todos os filmes indicados, tá? Eu vou deixar a playlist, para quem não viu ainda, eu vou deixar a playlist como recomendação. Categoria de melhor curta animação, outro prêmio para a Netflix, If Anything Happens, I Love You, que teve também uma fortíssima promoção, né? E até pela temática. Logo no começo da temporada já se destacava como favorito. Então era a categoria de curtas e a gente já tinha, na verdade, um direcionamento. Tinha Burrow da Pixar, sim. Tinha Ópera, que é uma animação incrível, é um curta muito bonito. Mas aqui era o Oscar garantido na Netflix nas categorias de curtas. Durante a live eu até especulei, será que a Netflix vai conquistar 3 de 3 nas categorias de curtas, né? Porque tinha conquistado Two Distant Strangers, conquistou o prêmio com If Anything Happens, I Love You. E aí deixa eu passar aqui para a categoria de curta documentário. Tinha a Love Song for Latasha. Mas o vencedor da noite, o que mais se aproxima do conceito de zebra, para mim, é Colette, né? Um documentário muito bonito sobre resistência francesa, sobre lembranças, memórias. Não acho que é o melhor da temporada. Existia também toda a questão da relevância de Do Not Split, levando em consideração o boicote da China ao Oscar, que Hong Kong também não transmitiu o Oscar ao vivo, mas a zebra, então, do Oscar 2021 seria Colette. Voltando aqui, pessoal, para a categoria de melhor animação, aí tranquilo, né? Aí a animação que sempre esteve em alta durante a temporada, que é Soul. Eu noto que a crítica tentou dar um empurrão para Wolfwalkers. Tentou, na medida do possível, ajudar a campanha de Wolfwalkers, mas Soul conquistou todos os prêmios televisionados, conseguiu confirmar o favoritismo. Categoria de melhor documentário, vencedor My Octopus Teacher, Professor Polvo, outro prêmio da Netflix, né? Conseguiu 7 estatuetas, foi a distribuidora com maior número de vitórias da noite. A Disney levou 5 estatuetas, a Warner 3, a Amazon 2, Sony Classics 2 também, uma estatueta para Focus e para A24. O William Friedkin falou na tarde desse domingo que My Octopus Teacher tinha sido o filme favorito dele na temporada. O PGA, o Sindicato dos Produtores, tradicionalmente tem uma lista bem diferente da do Oscar, mas quando o vencedor do Sindicato dos Produtores está nomeado para o Oscar, ele é o favorito. E além disso, quando o filme também ganha o BAFTA, aí não tem como apostar contra, né? Então, uma interessante escolha da academia para My Octopus Teacher. O meu favorito foi Collective, né? Eu fiquei feliz que pelo menos obteve reconhecimento com indicações, mas era uma grande torcida para Collective, ainda assim gosto de My Octopus Teacher. Melhores efeitos visuais, eu comentei no canal várias vezes que a Warner desistiu de Tenet, né, ao longo da temporada. Quem fez a campanha de Tenet foram os indicados, não com a ajuda da Warner. A mesma coisa aconteceu para outras categorias, como de trilha sonora. Mesmo assim, mesmo sem campanha da distribuidora, mesmo com o boicote da distribuidora, a gente teria que trazer toda a questão do Christopher Nolan aqui para a discussão, mas mesmo assim Tenet venceu a categoria de melhores efeitos visuais e o prêmio merecido, na minha visão. Até por toda a questão do investimento. Ao longo da temporada, para melhor canção original, nós tínhamos, eu sempre falei nas prévias, 3 grandes concorrentes, a canção de The Life Ahead, a canção de One Night in Miami e a canção de Judas and the Black Messiah, Fight for You, que acabou conquistando o Oscar. Ficou meio estranho também essa questão de One Night in Miami, porque no pré-show eles destacaram o filme, falaram com Leslie Odom Jr., aí parecia que estava preparando
para uma vitória, né? Regina King na introdução, muito bem, e o filme passa sem reconhecimento. Para mim também ficou a impressão aqui de que Steven Soderbergh e companhia estavam prevendo vencedores do Oscar e tentando direcionar segmentos por conta disso. Fiquei feliz mesmo assim com a vitória de Fight for You, de um filme que eu adoro, que é Judas and the Black Messiah, Judas e o Messias Negro. Categoria de melhor trilha original, vitória para Soul. Impecável a experiência de Soul, merecidíssimo prêmio para o Trent Reznor, para o Atticus Ross e para o John Baptiste. Até existiria argumento, poderia dividir votos com Mank, etc., mas não foi o que ocorreu, né? Desde a temporada da crítica, Soul saiu como favorito, e aqui eu lembro que a gente tem a única menção para The Five Bloods do Spike Lee, para Terence Blanchard, justo na categoria que ninguém imaginava. No fim das contas, era uma categoria sem muita competição, né? Agora, na categoria de maquiagem e penteado, Ma Rainey's Black Bottom, a voz suprema do blues, tinha já essa crescente visibilidade pelas conquistas no sindicato. Eu acho que existia disputa entre Ma Rainey's Black Bottom e Pinóquio muito mais por conta do Mark Coulier, mas aí tivemos o alinhamento de sindicatos com BAFTA, né? Por isso que eu falei, não tem como apostar contra Ma Rainey's Black Bottom. Eu sempre vou mencionar, no entanto, que eu sou um grande fã do figurino, da maquiagem, penteado de Emma, e considero o de Pinóquio também incrível. Categoria de melhor trabalho sonoro, aí vitória para Sound of Metal, o som do silêncio. Lembrando, pessoal, que nessa temporada tivemos a união de mixagem e edição de som novamente, categoria de melhor trabalho sonoro, melhor som criada, abriu espaço para um novo prêmio a partir do Oscar 2021, né? Decidiram não ocupar esse ano. Talvez fique para a próxima temporada. A promessa do David Rubin, que é o atual presidente da academia, é da categoria de melhor direção de elenco. Já existe um branch de direção de elenco pronto, só falta criar e oficializar esse prêmio. E eu falo sempre aqui no canal, né, que Sound of Metal é uma experiência. Você sente essa experiência de Sound of Metal e o trabalho feito na questão da mixagem, especialmente na mixagem de som, é muito especial. Categoria de melhor figurino, mais uma vitória previsível, uma vitória da Anne Roth, seguindo o sindicato, seguindo também outros prêmios como o próprio BAFTA. Nessa categoria eu entendo, claro, eu reconheço o trabalho de Ma Rainey's Black Bottom, mas para mim Emma é disparado melhor trabalho da Alexandra Barn. O que prejudicou Emma é que foi um filme lançado em fevereiro de 2020. Aí entra para consideração nas categorias técnicas, mas sem qualquer campanha, né? A distribuidora também não investiu em campanha. E é importante, o Oscar você tem que trabalhar com a qualidade e visibilidade, sim, mas tem que trabalhar com campanha e isso faz a diferença para vencedores. Melhor design de produção. Muitos pensavam que seria o único prêmio de Mank da noite, né? Mank venceria também fotografia, mas design de produção, um outro alinhamento que a gente tinha em conta sindicatos e também o BAFTA, que é uma premiação muito relevante para a prévia do Oscar. Mank tem um trabalho técnico impecável mesmo, né? Achei muito justa essa vitória para design de produção, fiquei contente até. Merecia esse reconhecimento. Mank ganhou 2 prêmios e o filme que muitos pensavam que era o grande candidato da Netflix, né? Era o grande candidato da Netflix para melhor filme. O 7 de Chicago ficou sem Oscar. E a Netflix, gente, nas últimas 2 semanas, o que eles colocaram de grana na campanha de O 7 de Chicago foi algo incrível. Eu mostrei na live o site de campanha de O 7 de Chicago, deixei a recomendação também. Anúncios em Los Angeles, Nova York, especial na televisão com Aaron Sorkin, discussão sobre a importância histórica do filme. Mesmo assim não foi o suficiente. Uma boa chance seria na categoria de melhor montagem, né? Para muitos seria a melhor chance, inclusive, e eu estou nessa. Seria a melhor chance da temporada de O 7 de Chicago, The Trial of the Chicago 7, venceu Sound of Metal. E Sound of Metal foi o favorito durante toda a temporada, mas a dúvida existia porque o Alan Baumgarten tinha conquistado o prêmio do sindicato, né? O sindicato, ele acaba errando às vezes também. O BAFTA é uma prévia muito boa e o BAFTA se consolidou, né? Uma ótima prévia, continua sendo uma ótima prévia do Oscar nessas categorias. Teve acertos também nas categorias de atuação. Vamos lembrar, o BAFTA acertou 4 de 4 nas categorias de atuação, mesmo com a interferência do júri, mesmo com a reformulação na fase 1, onde as categorias de direção, elenco e todas de atuação são feitas por júri de 12 a 19 pessoas.
Categoria de melhor fotografia, aqui uma grande surpresa. Aqui uma grande surpresa, a vitória de Mank. Sendo justo, tá? O trabalho de fotografia de Mank, do Eric Messersmith, é muito bom. Só que Nomadland tinha conquistado tudo na temporada, sempre foi o favoritaço. Lindo filme, Joshua James Richards, super inspirado, conquistou tudo até o sindicato. O sindicato, o ASC, premiou Mank. A questão é que o sindicato não tem um recorde tão bom assim quando a gente leva em conta vencedores de Oscar, né? Por isso que eu imaginava, por exemplo, que Nomadland venceria a categoria de fotografia, mas um reconhecimento para Mank, que acabou com 2 prêmios na noite. Categoria de melhor roteiro adaptado, o BAFTA deu um ótimo empurrão para a campanha de The Father, lembrando que no BAFTA, The Father teve campanha da Lionsgate, nos Estados Unidos, The Father teve campanha da Sony Classics. A Sony Classics pulou todas as premiações, decidiu focar apenas no Oscar e conseguiu, né? Deu certo, conseguiu 2 prêmios. Um desses prêmios foi para roteiro adaptado e eu fiquei muito feliz com a qualidade do filme, eu fiquei muito feliz com essa vitória do Florian Zeller. The Father merecia reconhecimento, né? Até pela transição, pela dificuldade de você trazer uma peça de teatro super premiada e consagrada, de trazer essa peça de teatro para o cinema. Olha a diferença, por exemplo, de tratamento, né? de Ma Rainey's Black Bottom e The Father, por exemplo. São métodos completamente diferentes. Categoria de melhor roteiro original, aí foi o reconhecimento da noite para Promising Young Woman, né? Bela Vingança, da Emerald Fennell. Teve uma boa visibilidade, inclusive no pré-show do Oscar, o Into the Spotlight, onde tivemos entrevistas com a Emerald Fennell, também tivemos entrevistas com a Carey Mulligan, um segmento especial sobre Promising Young Woman. Então, para a categoria de roteiro, era o favorito, levando em conta sindicato e levando em conta também o prestígio no BAFTA. Só que quando a gente começa a lembrar da temporada, no geral, o Aaron Sorkin era visto como favorito durante muito tempo. Imaginava-se que The Trial of the Chicago 7 seria reconhecido com esse prêmio, seria o prêmio do Sorkin, e o filme foi perdendo força na temporada, mesmo a tentativa da Netflix de investir nessa reta final nas 2 últimas semanas não deu certo. Categoria de melhor direção, que já teve esse posicionamento estranho também. Aí, para a categoria de melhor direção, a gente poderia até argumentar o seguinte: é uma categoria que eles estão tentando colocar antecipadamente para manter o engajamento do público, né, para mostrar que qualquer coisa poderia acontecer. Eu estava torcendo para ver o Bong Joon-ho e a Chloe Zhao na mesma foto, infelizmente não aconteceu, claro, né, por conta da pandemia, mas eu fiquei muito feliz com o reconhecimento para Chloe Zhao, mas muito alegre mesmo. Tivemos aqui também a Emerald Fennell indicada, o Lee Isaac Chung indicado por Minari. Minari foi um filme que conseguiu uma boa visibilidade, ficou com um Oscar apenas, mas conseguiu uma boa visibilidade. O Vinterberg indicado por Another Round e o David Fincher por Mank. Então isso valoriza ainda mais o prêmio para Chloe Zhao. Vamos conversar sobre as categorias de atuação, começando com melhor atriz coadjuvante, porque venceu a minha querida Yeon Jun-yeon e eu estava torcendo muito por ela. Querida vozinha de Minari, prêmio pra lá de merecido, um momento emocionante para mim. E eu vou explicar mais sobre isso. No ano passado, na temporada de Parasita, que afinal de contas venceu o Oscar de melhor filme, teve uma matéria muito interessante que dizia, que era do Los Angeles Times, que dizia sobre a dificuldade de um filme estrangeiro entrar nos Estados Unidos e de construir uma campanha nos Estados Unidos. E isso ficou evidente no SEG, porque vence melhor elenco, mas muitos que estavam ali não sabiam citar o nome de uma atriz ou de um ator de Parasita, que inclusive, né, não conseguiu nomeações nas categorias de atuação, merecia pelo menos uma nomeação para atriz coadjuvante e para ator coadjuvante. Mas enfim, aí você tem, parece que uma barreira, que o prestígio fica para a atriz do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Austrália, ou uma atriz que está em um filme de língua inglesa. Qualquer outra atriz ou ator tem que lutar 2 vezes mais, 3 vezes mais. E essa atuação da querida Yeon Jun-yeon, a vozinha de Minari, ela é tão boa e ela é tão tocante que o mundo teve que aprender a falar o nome Yeon Jun-yeon. Não é a senhora Brad Pitt, e que ela inclusive tratou com muito bom humor. Fiquei pra lá de contente, gente. Fiquei pra lá de feliz. Foi a vitória que eu mais aguardava nas categorias de atuação, porque a tendência era do reconhecimento apenas com a nomeação, né?
Ela venceu o Sindicato, venceu o BAFTA, estava como favorita para o Oscar, inclusive, era favorita para o Oscar, mas a academia tem as suas surpresas. Então, com a confirmação, fiquei contente. Teve o discurso dela, depois teve a passagem dela indo para os bastidores, e pelo que eu vi na live, infelizmente ficou apenas na transmissão dos Estados Unidos. Melhor ator coadjuvante, prêmio aguardadíssimo para Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah. Falando mais sobre Judas e o Messias Negro, pula as premiações da crítica, não é apresentado em festivais, chega inclusive como estreia em Sundance, mas enfim. E quando entra na temporada, desde cedo Daniel Kaluuya tem esse status de favorito. Eu gosto muito do Lakeith, mas ele não é coadjuvante, né, gente? Ele é protagonista de Judas e o Messias Negro. Leslie Odom Jr. indicado, Paul Raci indicado, ele venceu o Spirit, ficou com esse reconhecimento na temporada, e a lista tinha ainda o Sacha Baron Cohen, que até um determinado momento, antes do lançamento de Judas and the Black Messiah, era o favorito. Categoria de melhor atriz, pessoal, prêmio para Frances McDormand. Então, olha a relevância do BAFTA na temporada quando a gente pega a lista de vencedores do BAFTA e a lista de vencedores do Oscar. Lembrando que o BAFTA tem a interferência do júri nessa primeira parte. O problema da categoria de melhor atriz foi que ela foi posicionada depois da categoria de melhor filme. Então ficou algo totalmente anticlimático, não ficou legal. Aí tinha aquela questão do segmento In Memoriam, completamente desrespeitoso. Tem aquela, vou chamar de brincadeira que ocorreu, que aí a Glenn Close tentou superar, mas que poderia virar um meme. E eu juro que naquele momento eu pensei, vai ficar como vergonha alheia, vai ficar como ponto baixo da experiência, estava enganado. Tudo iria piorar, mas não tira o brilho da atuação da Frances McDormand, né? Prêmio de melhor ator para Anthony Hopkins em uma atuação inesquecível em The Father. Fiquei muito emocionado mesmo. É aquela atuação que eu vou guardar e que eu sempre vou relembrar. Eu adorei The Father. Desde que eu fiz a crítica em outubro, eu já citava isso inclusive no título da crítica. Será que é a melhor atuação da carreira do Anthony Hopkins? E isso me deixou numa dúvida enorme, né? Porque ele já tinha sido consagrado com O Silêncio dos Inocentes, inesquecível. E essa atuação também é inesquecível. O Chadwick não venceu o prêmio, e aí ficou aquela coisa, né? Os produtores apostavam, o Soderbergh e companhia apostavam que o Chadwick seria o vencedor e o Oscar acabaria com uma bonita homenagem, todo mundo aplaudindo o Chadwick, vencedor do prêmio póstumo. Não aconteceu. E aí eu vou te provar como os 3 produtores são incompetentes. Um ator extraordinário que nos deixou muito cedo, que estava nomeado para o Oscar. Sabe qual foi a homenagem que ele teve? A homenagem que ele teve foi 2 segundos no In Memoriam. A homenagem que ele teve foi um segmento que nem passou no pré-show do Oscar. Foi um segmento que passou antes, no tapete vermelho. Aí depois eles tentaram emendar no pós-show oficial do Oscar, falar sobre o Chadwick. Foi um erro gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. O produtor, ele tem que pensar no pior caso possível e considerar o pior caso possível. O pior caso possível, do ponto de vista lógico, seria a vitória do Anthony Hopkins. Então eles quebraram com uma tradição histórica de melhor filme, apostando em um vencedor. Ficou bizarro, bizarro. Eu realmente não sei qual decisão é a pior. Branca de Neve, 1989, ou Oscar 2021. Não, vou falar para vocês. Não vou ficar em cima do muro nessa. A decisão do Oscar 2021 é pior, porque descaracterizou a cerimônia. Descaracterizou completamente a cerimônia. Fechou em algo totalmente anticlimático, com o DJ tendo que dar uma boa noite ali se virando. E para a categoria de melhor filme, no meu corte do Oscar 2021, é a categoria principal. Eu imaginaria Steven Soderbergh, eu imaginaria Nomadland vencendo, todo mundo aplaudindo, e a gente depois segue, comenta, tem o pós-show do Oscar. Mas pessoal, deu a lógica, né? Nomadland venceu tudo na temporada, absolutamente tudo. Conquistou BAFTA, conquistou PGA, conquistou todos os outros prêmios televisionados, Critics' Choice, conquistou o Globo de Ouro, vários prêmios de associações de crítica, só não conquistou o SEG de melhor elenco. Justificável, a Frances era Nomadland, né? E eu fiquei feliz com essa vitória. Ao mesmo tempo que eu fiquei extremamente triste ao notar que toda essa confusão feita parece que acabou tirando o peso da vitória de Nomadland. Era pra gente encerrar o Oscar discutindo sobre a vitória de Nomadland, né? Então é uma pena, é uma pena. Eu não vou perdoar o Steven Soderbergh pelo que ele fez no Oscar 2021. Uma premiação
histórica, uma premiação com ótimos vencedores, só que com péssimas decisões criativas. E isso, na minha visão, acaba tornando todos os pontos positivos que eu falei, como essa tentativa de humanizar mais o Oscar, essa tentativa de deixar com que as pessoas falem, de não cortar, de ouvir os discursos, deixa tudo isso como secundário, porque a impressão final ela não é positiva. A impressão final é de uma premiação que não valoriza o seu principal prêmio, porque lá no Dolby Theatre, em Los Angeles, a plaquinha é com registro de melhor filme. Melhor filme tem que ser o último segmento da noite, é a nossa final de Copa do Mundo, então que nunca mais Stacey Cheer, Jesse Collins e Steven Soderbergh produzam o Oscar, né? Por favor, que não produzam mais o Oscar. Gafes podem ocorrer? Claro que podem ocorrer. Moonlight e La La Land, sabe? Todos somos humanos. Mas uma decisão criativa que não tem base alguma, é uma decisão criativa que, na verdade, os produtores tentaram antecipar quem venceria melhor ator, é incompreensível. O produtor, ele pensa não na melhor situação possível, mas na pior situação possível do ponto de vista lógico. Então, o desfecho do Oscar 2021 é vergonhoso, supera o desastre da abertura de 1989. Certo, pessoal? Tô curioso agora para ouvir a opinião de vocês. Gostaram da cerimônia? O que vocês acharam dos vencedores? Eu vou fazer também ainda um vídeo comentando sobre a audiência do Oscar em breve, assim que sair o número consolidado, ok? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!